Então agora vamos para o estudo da palavra. Os irmãos podem, por favor, abrir as suas Bíblias no capítulo 2 de Hebreus. E hoje nós vamos terminar esse capítulo. Mas é importante lembrar os irmãos que essa é a terceira mensagem que eu prego em Hebreus capítulo 2. A primeira delas, nós vimos, a importância da salvação. Que a gente viu? O perigo de negligenciar, A salvação, ela é muito importante, então devemos sempre tomar cuidado. Dos versos de 5 até o 9, o que nós vimos é o Senhor Jesus sendo o homem coroado de glória. Nós já sabemos disso. Nós, irmãos, estamos aqui para cuidar do planeta, cuidar da natureza, tá? Mas como eu quero sempre deixar em destaque, o ser humano, ele é a coroa da criação, tá? E eu não estou falando mal nunca do seu... eu não sei nem se pode falar que é animal, eu estou até perdido nisso aí. Eu vou até falar pet, que é para você não se ficar ofendido, de chamar o seu cachorrinho de animal. Porque outro dia eu ouvi, foi até esses dias um podcast, e a pessoa se dirigia assim: animal não humano e animal humano. É assim que ele falava. Eu vou até passar para o senhor isso aí. Não fica bravo comigo, não. A culpa não é minha, não, irmão. Eu vou passar para o senhor ouvir durante 1h50 eles falando isso aí. Ainda critica a Bíblia. Não, eu vou passar para o senhor passar um pouco de raiva também. Eu estou falando para vocês. Ele se dirigia assim: animal humano e animal não humano. Então, é isso que a gente tem. Irmão, eu estou ouvindo piada aqui, irmão. Eu sou incompetente. Me desculpa de falar. Eu sou incompetente. Opa, melhorou. Mexeu aí, né? Isso. É que eu sou incompetente. Eu acho que eu sou... Como é que é o nome daquele negócio que a criança não fica quieta no lugar? Hiperativo. Você acha que eu sou? Você é uma pedagoga? Pouco? Tá. Então é por isso. Não é que eu não consigo prestar atenção nas coisas, é que eu presto atenção em várias coisas ao mesmo tempo e me enlouqueço. Então, se tem um piadinho aqui, eu ouço, para mim é ruim. Então, qual é a ideia de Romanos de 5 até... Romanos 2, desculpa, de 5 a 9. É nos mostrar o Senhor... Hebreus. Romanos não, Hebreus. Falei Romanos, né? Não, Hebreus. 2, de 5 a 9. É falar para nós sobre o Senhor Jesus coroado de glória. Na verdade, era para o ser humano ser esse ser coroado de glória, mas nós decidimos pecar. E aí o autor de Hebreus diz: eu não vejo o ser humano assim. Quem eu vejo é Cristo. Muito bem. Então a gente vê a importância da salvação, vê o Senhor Jesus coroado de glória. Então ele começa a falar como que a gente é salvo. E agora, versos de 10 até 18, a gente vai ver como isso acontece na humilhação do Senhor Jesus por nós, tá? Então pode ficar sentado. Hoje os irmãos acabaram de cantar as canções em pé, então a gente já teve esse momento em pé, né? E mesmo sentado com reverência à palavra do Senhor, a Bíblia diz assim, a partir do verso 10 de Hebreus, capítulo 2: porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Por favor, alguém tem uma Bíblia que traga outra palavra que não seja príncipe da salvação, ou uma expressão diferente? Autor, muito bem. Líder perfeito, NVT fala líder perfeito. Então aqui como eu não conheço do grego, eu percebi isso, eles, aquelas pessoas que
comentam, né, o texto, falando sobre autor, falando sobre príncipe da salvação, falando sobre líder perfeito, ou até pioneiro. O primeiro a traçar esse caminho para nós. Isso é uma coisa linda, né, irmãos? Aí eu não sei, né, como eu não posso criticar a tradução que eu tenho em mãos, mas, sabe, essa ideia de ser... porque príncipe, para mim, ficou um... Eu até vou olhar minha Bíblia antiga. Vou olhar a Bíblia que a minha mãe me deu quando eu era criança, e vou olhar a Bíblia que a igreja me deu quando eu fui consagrado. Quantos anos faz? 16, eu acho. 16, vou fazer... O Petro nasceu em que ano? Não, então é 16 mesmo, que ele... 17, né? Deve ser, tudo bem. Eu vou ver a Bíblia para ver se não foi mudada essa palavra. Mas quando eu peguei o texto, me assustei um pouco, porque eu falei, mas não era autor da salvação? Eu vi que depois, acho que Hebreus 12, 2, é isso? Quem me ajuda? Deixa eu ver. Lá tem autor, não tem? Quem me ajuda? Autor, não é Hebreus 12, 2, não. Ah, sim, autor e consumador da fé. Está vendo? Eu pensava, e olha, e a mesma palavra, viu? Olha aí, pastor Viana, irmão Paulo, depois eu quero que vocês me ajudem aí. Porque eu li o texto lá, falaram que era a mesma palavra, mas deve ter alguma coisa nesse contexto que muda para príncipe, hein? Mas tudo bem, mas líder perfeito, que é o que você tem na sua Bíblia, eu gostei quando eu li o comentário e a pessoa colocou lá líder perfeito. Puxa, que legal, bacana, tá bom? O que eu mais gostei mesmo foi pioneiro, aquele que é o primeiro a traçar o caminho para nós, muito bacana. Mas vamos continuar o texto, depois a gente volta aqui. Porque assim o que santifica, como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo, anunciarei o teu nome aos meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, porém nele a minha confiança, e outra vez, eis-me aqui a mim, e aos filhos que Deus me deu. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote, naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, e obrigado pelo teu Filho Jesus, obrigado pelo teu infinito amor para conosco. Eu agradeço ao Senhor por tudo isso, e peço que o Senhor abençoe esse instante, esse momento, ó Senhor Deus, em que vamos estudar a palavra, em que vamos pregar, vamos ouvir, ó Senhor Deus, e que todos nós, ó Senhor Deus, possamos sair cheios do teu Santo Espírito, curados, transformados, ó Senhor Deus, fortificados, consolados pela tua palavra, no nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém. Então vamos lá, irmãos, o texto agora, a partir do 10, começa assim, porque convinha que aquele. Muito bem, você já leu o texto comigo, e você sabe que o texto está falando sobre Cristo humilhado por nós, Cristo se fazendo homem, você sabe disso. Então eu quero te lembrar, para quem a carta foi escrita? Por favor, bem fácil, para quem? Para os hebreus. Então não importa se você o chamar de hebreus, se você chamar de judeus, para eles, quando a gente pensa no povo, irmãos, é uma ofensa o Messias sofredor. Isso é ofensivo para eles. O Messias não podia sofrer. Agora vamos lá. E para nós? Para nós, irmãos, aí que nós não somos judeus, para nós é diferente. É conveniente. É conveniente. Nós não esperávamos pelo Messias. Ele veio e nos alcançou com sua graça. Esse é o que aconteceu. Então, se nós pensarmos bem, para nós que não somos gentios, é conveniente que ele sofra por nós,
Porque dessa forma, eu não preciso sofrer. Então é aquele negócio, irmãos, nada que Cristo passou, nada, eu preciso passar, porque Ele já passou por mim. Então, peraí, porque convinha que aquele, para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse, irmãos, o texto, olha para mim, olha para o texto, diga para mim, não tenha vergonha. É só falar a palavra que é. Obrigado. Isso. Então, pelas aflições. Então, olha, não importa, irmãos. Não importa. Se o Senhor Deus determina uma coisa, esta coisa ela é importante para nós. E Deus não escolheu uma outra forma. Não adianta a gente querer pagar, não adianta a gente querer fazer qualquer coisa. Não adianta a gente desprezar também a cruz. Não adianta. E se alguém despreza a cruz aqui, não tem parte com Deus, nem adianta. Alguém que pisa o sangue de Cristo, não tem parte com Deus, não adianta. A não ser que esteja passando por um momento em que em breve estará no seio da igreja de novo. Então, se o judeu acha que é ruim, se a gente quer que as coisas aconteçam, não importa. Deus não faz nada em vão. Se Ele levou Cristo a ser afligido, então convinha. Por quê? Porque Ele levou Cristo a isso. Foi Ele que nos amou. Foi Ele que provou o seu amor enviando o seu Filho. Foi Cristo Jesus que prova o seu amor para conosco. É assim. Então, convinha? Convinha. Agora, vamos lá. De quem o verso 10 está falando? Porque você tem que prestar atenção. Irmãos, olha só. Porque convinha que aquele, para quem são todas as coisas, e mediante a quem tudo existe. De quem ele está falando? Do Deus Pai ou falando do Deus Filho? Então isso aqui é bem fácil, porque está no versículo. É fácil a gente saber de quem ele está falando. Por quê? Porque ele fala assim, ó, olha só. Porque convinha que aquele, para quem são todas as coisas, e mediante a quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação. Ele está falando de Deus Pai. Porque o mesmo que deve ser louvado é o que consagra. Então, neste caso, você não pode esquecer, e daqui a pouco a gente vai ver de novo, Cristo é Jesus, no caso, eu vou falar Jesus, lembra por quê? Porque por que a gente, assim, num momento como esse, é importante falar Jesus, falar o nome humano de Cristo. Por quê? Porque é o homem que foi coroado de glória. Quem é ele? Jesus. Então é importante ele fazer isso aqui, porque a gente sabe que o texto no global, quando fala da salvação, quando fala do homem coroado de glória e de honra, quando ele vai continuar o texto aqui falando de um homem, ele vai falar de Cristo. Então, aqui no verso 10, ele está falando de Deus Pai. E aí a gente não pode esquecer. Vocês lembram de Romanos capítulo 11, verso 36? Eu vou começar e vocês continuam, quer ver? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois a ele eternamente, amém? Aí a gente vê um texto como esse, falando do Deus Pai. Então é claro que quando a gente olha para o início da criação, a gente não pode ter nenhuma dúvida. Quem criou? A gente não pode ter dúvida disso, irmãos. A gente sabe que o Deus Pai fala, a gente sabe que Cristo é o Criador. A gente sabe que o Santo Espírito está ali. O Espírito de Deus estava ali. É a Trindade que está ali no início da criação. E a gente não pode ter nenhuma dúvida dessas coisas. Tá bom? A gente sabe, por exemplo, vamos imaginar, não é questão de merecimento, lembra que eu falo? É questão de função. Por exemplo, a gente não pode falar que o Espírito Santo morreu na cruz. Não foi ele, foi o Deus homem, foi Cristo, foi o Filho. O Pai não sofreu na cruz. Ah, mas se Cristo é Deus, então o Deus... Não. Então existem momentos, irmãos, que a gente precisa olhar e falar de quem ele está falando. Então é assim, o Deus Criador, ele pelas aflições consagra o Senhor Jesus. E sabe o que acontece? É que a criação física, ela se estende à criação espiritual. Quando você olha para esse verso 10, e você percebe isso, aí você tem mais e mais certeza, que nós temos uma vida,
E ela é espiritual. Então, qualquer um de nós, imagine, que ferir o corpo de Cristo, ou ferir o templo do Espírito, nós sofreremos consequências. Nós somos espirituais. Nós somos feitos alma vivente. E todo ser humano, não tenha nenhuma dúvida, todo ser humano é imagem de Deus. Agora, a gente olha para esse texto aqui, perceba só isso daqui. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, percebeu? É material. Material. Olha o texto. Desculpa, mas eu tenho que ler, senão não faz sentido. Desculpa, deixa eu ler de novo. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, e mediante a quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória. Então, agora, vamos lá. Sabe o Deus homem que é coroado de honra e glória? O homem Jesus que é coroado de honra e glória? Quando nós somos nascidos de novo, nós participamos desta glória. Não adianta a gente querer participar da glória vendo Cristo, não adianta, porque Ele não está conosco. Não adianta a gente querer a glória de Cristo nesse mundo cheio de pecado, não adianta. Mas o que eu quero insistir com os irmãos? Irmãos, é assim, o reino de Deus já foi inaugurado? A resposta é sim ou não? Poucos sim, que pena. Que pena, porque eu espero que quando você chegar na sua casa hoje, o reino esteja lá. É o que eu espero. Quando você chegar na sua casa hoje, o reino está lá. Amanhã, não sei, vamos só fazer de conta que amanhã não é feriado. Mas amanhã é feriado? Não, né? Alguém vai trabalhar. Alguém vai trabalhar? Vai, vocês vão trabalhar. Seja em casa ou seja, agora não sei, presencial. Não importa. Você está trabalhando, o reino está lá. Agora olha a pergunta. O reino está em sua plenitude? Não. Ele é como um grão de mostarda, que é a menor de todas as sementes. Mas um dia vai virar uma árvore enorme. Então não adianta querer a glória de Cristo agora, plena. Mas eu e você, templo do Espírito Santo, guiados por Ele e pela sua palavra, já somos participantes da glória. Porque a criação material é estendida para a criação espiritual. E nós somos apenas alma vivente. Vamos continuar. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Então, isso pode ofender os hebreus, mas só que eles precisam saber, como todos nós sabemos, que o Messias é um Messias sofredor. Então ele foi afligido por nós. E aí eu te pergunto, onde é que Cristo, é um lugar agora, sofre essas aflições? No Getsemane, na cruz do Calvário. O momento mais importante da história do universo é a cruz, onde ele diz, está tudo consumado. Onde ele é abandonado pelo Pai, para que eu e você, a gente não precise passar pelo abandono, porque ele já foi abandonado. É impossível que Deus morra, mas ele se faz homem para ser afligido por nós. Verso 11, porque assim o que santifica, como os que são santificados, são todos de um. Opa, muito bem. Então o Senhor Jesus, ele se torna homem, e ele é afligido por nós. O que acontece quando Deus estende sua criação para
que os filhos dele entrem na glória que é do Filho. Ó, os filhos dele entrem na glória que é do Filho. Dá para entender? Pelo gesto? O que acontece? Irmãos, é assim. Todas as vezes que alguém se converte, acontece uma coisa muito importante com ele. Na verdade, acontece várias coisas, mas uma delas é o que está nesse texto. Então, é assim. Eu me converti, então eu fui unido ao Senhor Jesus. Então, hoje, eu não tenho, agora eu tenho que falar, tem que ser repetitivo nesse ponto, eu não tenho esta comunhão plena, essa união plena, mas eu já estou unido a Ele. Eu e você já estamos unidos a Cristo, e essa doutrina é muito importante, porque assim, se eu estou unido a Cristo, preste atenção, porque assim, o que santifica, como os que são santificados, são um. Se eu estou unido a Cristo, a pergunta principal que eu devo fazer é, os meus propósitos, os meus objetivos, são só meus? Os meus propósitos e os meus objetivos são o de Cristo? Porque se eu estou unido a Ele, porque um dia eu fui salvo, se eu estou unido a Ele, porque o Senhor Deus estendeu a sua criação e fez de nós filhos, não da ira, porque nós éramos filhos da ira, simplesmente porque nós nascemos. Mas Ele vem por sua graça e nos salva, e nos faz filhos dEle, nos faz amigos dEle. Nós fomos unidos ao Senhor Jesus, participamos da glória que é do Deus Filho. Então, vamos lá. Eu tenho vergonha de Cristo? Porque é assim, irmãos, eu tenho visto muitas coisas acontecerem, né? Antes, para os irmãos terem uma ideia, as pessoas mais novas de crente, é assim. Todo mundo sabia que a gente estava vindo para a igreja, sabia? Você sabia disso ou não? Todo mundo sabia. Porque a gente mudava a nossa roupa. Sabia disso? A pessoa virava crente. Sabia disso ou não? A gente andava com a Bíblia na mão. Todo mundo sabia que a gente vinha para a igreja. Olhe hoje. As pessoas sabem que a gente está vindo para a igreja? Nós somos um em Cristo. Eu estou falando uma coisa simples. Pergunte, olha, o que eu falo para vocês há muito tempo, que crente é bebê, não falei para vocês há muito tempo que isso ia acontecer? Não falei? Crente, e começou com festa junina, eu estou esperando esses caras começarem o Halloween, eu estou esperando. Não começou com festa junina, não, começou numa outra aí que eu não vou falar, porque essa aí ofende muito, não vou nem falar essa daí, mas festa junina, depois veio a festa junina. Eu não sei não, se crente não está pulando o carnaval já, viu? Eu não sei. Mas sabe a última que eu já percebi? Eu tenho ouvido alguns programas, programa de crente. E sabe o que eu ouvi? Palavrão no meio da, sabe? Aquela vírgula, palavrão, já viu? Nunca, é que eu não vou repetir aqui, né? Lógico. Mas você sabe aquela pessoa que usa o palavrão como vírgula? E daqui a pouco a pessoa soltou. E o editor não apagou, não. Eu falei, opa, peraí, agora a crente vai começar a falar palavrão também. Porque crente se divorcia agora. Somos unidos ao Senhor Jesus, né? Aí aquelas perguntas que fazem para o pastor, sabe? Pode fazer isso? Já sabe que, sabe? Assim, de vez em quando eu falo assim, pergunta para minha mãe se pode. Eu estou falando a verdade. Fala assim, não, vai lá e fala para minha mãe, ela tem 70 anos. Tem que caber você e ela lá em Vila São José. Pergunta para ela se pode. O que ela acha?
Mas está na Bíblia? Eu falei assim, a internet não está na Bíblia também. Tem um monte de coisa que não está na Bíblia. Tá? Somos unidos com Cristo? Nós fomos unidos a Ele? Irmãos, não é possível. Tudo bem, então roupa não fala quem eu sou. Então pelo menos você diga quem você é, tá bom? Então pelo menos você, pelo menos eu, tenho que dizer quem eu sou. Tá joia? Eu cheguei e a conversa maliciosa acabou. É assim? Quando eu chego a conversa maliciosa acabou? Pelo menos eu cheguei lá. Alguém vai falar comigo, vamos fazer tal esquema? Tem esquema conosco? Eu cheguei lá. Eu sou unido com Cristo. Não é? Olha para o texto bíblico. Para viver a vida, somos unidos com o Senhor. Tem vergonha de Cristo? Sabe por quê? Porque a gente, escutem o que eu estou dizendo. Estamos cada dia mais parecidos com o mundo. Estamos cada dia mais parecidos com o mundo. Largamos nossas mulheres. Gente, não é pecado fazer tatuagem, né, Neil? Não é pecado, é pecado comer carne, irmão. Já pensou nisso daí? Você nunca pensou nisso? Pecado é comer carne, aí está na Bíblia. Aí a pessoa não consegue aplicar o texto. Posso fazer tal coisa? Posso ir em tal lugar? Claro que você pode. Faça o que você quiser. Convém. Está unido ao Senhor Jesus? Ou tem vergonha dele? Quer fazer o que todo mundo faz? Porque o texto bíblico está falando assim, ó. Ele nos levou à glória, o Deus Pai nos levou à glória, e o príncipe da salvação, né, o pioneiro que abriu a salvação para nós, ele nos santifica. Através disso nós somos um com ele. E aí o texto fala assim: por cuja causa não se envergonha de lhe chamar irmãos. Então, ele também se relaciona conosco nessa intimidade aqui, irmão. Irmãos, eu posso falar uma coisa para você? Não existe uma palavra mais doce do que essa. Não existe. Você chegou aqui um dia, eu cheguei aqui um dia, e alguém olhou para a gente e falou, você é crente, você é meu irmão. Não tem nenhuma palavra mais doce do que essa na Bíblia, para se dirigir a outra pessoa. Quando alguém olha para você e fala assim, ó, irmã Célia, irmã Marilda, irmão Henrique, irmão Adriano, não tem uma coisa. Eu me assustei quando um homem me chamou de irmão na rua. Eu falei, ele sabe que eu sou crente? Aí depois que eu vi que existia essa gíria. Tem essa gíria, sabia? Que o povo chamou outro de irmão. Olha, não vem não, cara. Tanta gente para você chamar de irmão, vai chamar logo eu? Sai fora. Nem sei de onde você veio. Conheço os irmãos aqui da igreja. Irmã Helena, eu sei, me chama de irmão. Aí beleza. Mas o cara falou, ô irmãozão. Irmão, você é crente? Ele não está com cara de crente não, nem jeito, mas tudo bem. Ele não tem vergonha da gente. E aí, o texto aqui cita o Salmo 22, né? E é assim, irmãos, quando a gente puder ir para esse Salmo 22, eu já decidi, eu sempre vou. Vai lá comigo rapidinho. Eu acho que é só essa vez que eu vou sair do texto, tá? Mas vai lá comigo. É bacana aquele Salmo. Depois você dá uma lidinha nele, bem legal mesmo, tá? Tá bom? O Salmo 22, está aí comigo? No verso 22, olha só, o texto de Hebreus está falando, está junto comigo no 22, então declararei o teu nome aos meus irmãos, louvar-te-ei no meio da congregação. Esse é o relacionamento que Cristo quer ter conosco, e Ele não se envergonha de nós. Só não se esqueça do seguinte, vamos imaginar que a gente se envergonha de Cristo. Vamos só imaginar que a gente se envergonha de Cristo. O que vai acontecer conosco? Ele vai se envergonhar de nós. Olha, mas perde salvação? Não estou falando disso. Eu não sei se a gente é salvo. Vamos, tá bom? Beleza? Joia? Não sei. Eu posso falar de mim. E você pode falar de você. Agora, vamos lá. Eu falo de mim e dou fruto. Você fala de você e dá fruto. É para dar fruto. Porque a gente conhece a árvore pelo fruto. Não adianta falar, não, eu sou uma macieira. Quando eu olho um monte de banana, um pé com a folha desse tamanho, peraí,
não está fazendo sombra nenhuma, só cresce para cima esse cabra aí. Ele está falando que é macieira, como é que é esse negócio? É pelo fruto que conhece a árvore. E todo mundo pode falar que a Bíblia é uma mentira, tá bom? Pode falar. Mas ninguém pode falar que você é mentira, a não ser que você seja uma. Tá joia? Então, vamos lá. O Senhor Jesus, Ele não se envergonha de nós. O texto está dizendo assim, a partir do verso 11: porque assim o que santifica, como os que são santificados, são um. Por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, porém nele a minha confiança. E outra vez, eis-me aqui a mim e aos filhos que Deus me deu. Eu não quero tomar muito tempo dos irmãos, mas guardem aí, leia. Romanos de novo, ó. João 17, tá? E esse texto aqui está relacionado ao verso 2, leia aquele texto, tá bom? Então, é isso, Deus nos deu ao Senhor Jesus. E aí é o seguinte, irmãos, agora a gente vai voltar a ver o Senhor Jesus como homem, tá? Então, Ele nos uniu a Ele, Ele não tem vergonha de nós, Ele fala de Deus para nós, tá bom? Ele sabe que nós fomos dados por Deus. E assim, olha, irmão, aquele negócio que eu falo para você, não tem problema se você falar que você se converteu porque você quis, tá? Tá bom? Mesmo você que acha que Deus, que você se converteu porque você quis, você só pôde fazer isso pela graça, só pôde. E você tem que estudar uma coisa chamada graça preveniente. Todo mundo que acredita que se converteu porque quis, tem que ir lá e graça preveniente. E só cuidado com uma coisa: se você quis se converter, será que um dia, se você não quiser mais, você pode ir embora? Tá joia? É só isso. Vai lá, estuda, e fala assim, ó, e assim, aqui nessa igreja, é o seguinte: se você está aqui é porque você crê que você não perde a salvação. Tudo bem? Não perde a salvação. Nós somos aquele que crê na perseverança dos salvos. Então é aquele negócio: mãe, eu posso deixar de ser seu filho? Não pode, né, mãe? Você nunca vai falar assim: não, você não é mais meu filho, não gosto mais de você. Não, você vai falar isso para mim? Não. Marolinha, Marisabel vai deixar de ser sua filha? Não, em algum momento da sua vida pode acontecer alguma coisa que ela vai deixar de ser sua filha. Agora a gente quer falar que a gente pode deixar de ser filho de Deus. Não podemos. Ele não se envergonha da gente. Nós fomos unidos a Cristo. Ele vai falar de nós a Deus e de Deus para nós. Ele vai nos ensinar. E ele louva a Deus porque Deus deu os filhos para ele. E sabe como? Vamos lá, porque é o seguinte: ele foi coroado de glória e honra. Lembra da semana passada? Lembra isso daí? Os adolescentes, eu estou dando aula de criacionismo para os adolescentes, né? Foi minha segunda aula agora. E eu falei com eles. Falei: você, Luana, vai responder uma pergunta minha agora. Só tem você aqui, os outros fugiram. Não posso sair daqui. Ixi, eu não posso sair daqui, porque hoje eu não estou com o microfone pendurado aqui. Mas você vai falar daí. Tudo bem? De quem é a culpa de tudo ter dado errado? Como é o nome dele? Vocês ouviram aí ou não? Essa voz poderosa? Hein? Essa voz poderosa da Luana? Mas ela falou certinho, parabéns. A culpa é de Adão. E porque a culpa é de Adão, nós precisávamos de um homem que fosse coroado de glória e honra. Não podia ser eu. Não podia ser você, Adriano, não. Venâncio, Zé Manuel, não podia. Wesley, Tarso, não. Nenhum de nós. Nós precisávamos de um homem para que ele fosse coroado de glória e honra. Porque um dia Adão foi coroado de glória e honra. Adão é o seguinte, irmãos. A minha questão com Adão, da capacidade dele, é o seguinte: ele tinha inteligência para dar nomes aos animais. Excelente. Mas não é só isso. O problema é que ele lembrou de tudo depois.
Dê um nome para cada pessoa aqui, ó, dê um nome. Eu desafio o pastor Viana. Brinca aqui, pastor Viana, ó, aqui deve ter 100 pessoas, pastor Viana. Eu desafio o senhor. Muda o nome de cada um. Você vai chamar fulano, ciclano, não sei o quê, mas não pode anotar no tabletinho, não. Que o senhor não anota, que eu sei. Não pode. Adão não tinha. Aí depois eu vou misturar esse povo aqui, trocar a roupa deles, eles vão andar por aí, vão voltar. E o senhor vai falar, é tal coisa. Entende? Era esse homem. Não deixamos de ser imagem, porém, a terra é amaldiçoada. Excelente. O autor de Hebreus olha para nós e fala, não consigo ver coroado de glória e honra esse homem, mas vejo Jesus. Porque, verso 14, e visto como os filhos participam da carne e do sangue, perceba, irmãos, também ele participou das mesmas coisas. Então é o Senhor Jesus participando de tudo. Ele, não significa que quem veio antes dele e cuidou dele, participou de todas as coisas de Cristo. Não, não, não. O Senhor Jesus, ele foi concebido por meio de um milagre. Então, se alguém falar a Virgem Maria, sim, ela era virgem, tá? Ela era virgem, sim. Mas aí, o Senhor, né, através do Santo Espírito, vem habitar entre nós, primeiro nascendo como um homem, nascendo, participando de todas as coisas, trazendo dor para sua mãe, trazendo dificuldade para que a sua mãe se locomovesse quando ela precisou se alistar, para que seu pai se preocupasse porque não tinha nenhum lugar. E ele vai participando de todas as coisas. Nasce, é cuidado, amamentado, ensinado, sofre cansaço, dor, sofre as necessidades, a fome, a tristeza, tem as necessidades fisiológicas, tem tudo o que nós temos. Sangrou, sofreu, chorou, foi tentado, tudo ele passou por nós, não adianta. E ele faz isso porque ele precisava ser afligido. Verso 14, continuando, a Bíblia diz, e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Vou parar aqui. Muito bem, nós sabemos de uma coisa, todos nós sabemos de uma coisa, não importa quem a gente seja aqui na congregação, nós iremos morrer, nós sabemos disso. Cristo morre por nós, e por causa de sua morte, ele aniquila aquele que traz a morte. A gente sabe que é o pecado, né? Quando a gente olha para os textos bíblicos, a gente sabe que é o salário do pecado, né? A morte. Então a gente peca, e devido a pecar, a gente morre. Porém, é o seguinte, a gente não pode esquecer que quem vai morrer para toda a eternidade é o diabo. Quem vai morrer para toda a eternidade. E junto com ele, seus anjos. E junto com ele, todo aquele que despreza o Senhor Jesus Cristo. A gente não pode esquecer disso. E aí é o seguinte, sem Cristo, todos nós estamos fadados a isso. E o diabo seria o vencedor. Porém, com Cristo, a morte é vencida. E aquele negócio, né, que de vez em quando é aquelas anedotas, né, que as pessoas fazem. A morte vibra quando Cristo vai para a cruz, é só uma anedota. Mas de repente o Senhor Jesus vem e ele vence a morte. E porque ele vence a morte, ele aniquila tudo que o diabo pudesse pensar em planejar para continuar a levar todos a eles para glorificá-lo e deixar Deus de lado. Não. O Senhor Deus, ele aniquila o diabo. Então agora vou dizer mais uma vez, por favor, você é um crente,
Você é a habitação do Santo Espírito. Sabe de uma coisa? O diabo não te toca. O diabo não interfere na sua família. O diabo não interfere no seu filho. Não interfere. Sabe esse negócio da batalha espiritual? A gente está numa batalha espiritual, todos nós estamos numa batalha espiritual. Só tome cuidado para não colocar tudo no espiritual e deixar de fazer a sua parte como crente em Cristo Jesus. Sabe esse negócio de eu não aceito? Como você não vai aceitar a vontade de Deus na sua vida? Essas coisas, irmãos, a gente tem que deixar de lado, porque o diabo ele foi aniquilado. Não existe uma briga entre o diabo e Deus. Quando Deus e o diabo se encontrarem, quando chegar o momento deles se encontrarem, o Senhor Deus o destruirá com um sopro de sua boca. Não existe briga entre Deus e o diabo. O Senhor Deus é muito mais forte do que ele. E não existe briga entre nós e o diabo. Nós somos muito mais fracos que ele. Agora, com Cristo, aí ninguém segura a gente. Pode ir, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Ele foi aniquilado. E ele é aniquilado porque Cristo vem e morre por nós. Porque Cristo vem, se faz um pouco menor do que os anjos, para poder passar pela morte, porque anjo não morre. E aí, ele aniquila o diabo. E veja só, nós, irmãos, sabemos que vamos morrer. E eu vou te falar uma coisa. Não adianta. Quando a morte chega, o coração bate mais forte. Tá bom? No dia em que você estiver com alguém que estiver morrendo, e vocês apertarem a mão um do outro, eu não sei se já passou isso com vocês, como eu sou um pastor já, né? O coração bate mais forte, tá bom? E bate mais forte para os dois. Para o que fica e para o que vai. Nós temos medo da morte. Olha só, medo da morte todo o ser humano tem. Agora, quem conforta o crente é o Santo Espírito. Não pense que é a gente não, viu? É o Santo Espírito. Porque eu sempre falo isso aqui no púlpito. No dia que a Lucimar apertou a minha mão, ela falava, cuida do Rô. Ela sabia que estava indo embora. E sabe o que dava mais dó? É que o médico falava para a gente ir embora, e ela não queria que a gente fosse. Esse é o negócio. E no outro dia pela manhã ela tinha falecido. Todos nós batemos o coração mais forte quando esse negócio morte chega. E é o seguinte, não tem idade, tá, irmãos? Não tem idade. Hoje a minha mãe completou 70 anos. Pergunta para mim, chegou na idade da Bíblia, quer que sua mãe morra? Opa, que conversa é essa, rapaz? Não, mas já está bom, já está na idade da Bíblia. A partir de agora é só câncer e enfado. Não, peraí, vamos ver o que dá aí, quem sabe. A gente é assim, Ou alguém vai levantar a mão, não. Eu não estou falando se você está pronto. Estou falando se você quer morrer. Quem levanta a mão e fala assim, não, eu quero. Não quer, irmãos. Tem gente rindo aí. Ele onde está. Ninguém quer morrer e está certo. Porque quando a morte chega, aperta. Agora olha o verso 15. Tá bom? Ele aniquilou o diabo. Tá? E a Bíblia, vou ler do 14 para o 15 para você saber. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Então é simples você perceber as pessoas falando que querem viver. Eu tenho que aproveitar a vida. É claro, elas são servas. Estão debaixo de um serviçal. Elas não pensam na vida eterna. Como vai pensar na vida eterna? Elas não sabem. E é o seguinte, como saber? É só você ler a primeira carta de João. Estas coisas vos escrevi aos que creem em Cristo Jesus, para que saibais que tendes a vida eterna. É para você saber. Se você não sabe, é porque você não é crente. É simples. Como é que você sabe? Porque a Bíblia está falando. Tem gente que vai me perguntando, você vai para o céu? É óbvio que eu vou. Por quê? Por causa de Cristo. Como você sabe? Porque a Bíblia falou para mim.
Ela não fala meu nome. Ela fala que todo mundo que vai para o céu sabe que vai, mas eu não sei. Então, é simples, meu amigo, você não vai. A não ser que você se converta. Aí o povo fica bravo comigo. Ele não fica muito bravo, porque a conversa começa a ir para um outro lado. Mas fala assim, mas não é possível saber. É possível saber. Então, sabe o que ele fez? Ele aniquila o diabo para que livrasse a gente. Que com medo da morte serve a esse mundo. Não pode servir a esse mundo. Nós não temos medo da morte. Nós estamos consolados na morte. A gente tem fraqueza, aí sim a gente sente, a gente tem esse sentimento, mas nós estamos confortados. A gente tem que continuar. Então é isso, irmãos. O Senhor Jesus, Ele é coroado de glória e honra, e o Senhor Deus nos leva até lá. Ele é aquele que abre o caminho para nós da salvação. É através de sua morte, e aí nós somos unidos a Cristo. Ele não tem vergonha de nós, e aí eu clamo a todos nós essa noite, não vamos ter vergonha dele, vamos ser crente, e aí é o seguinte, os irmãos lembram que eu não gostava, que me chamava de evangélico, lembra disso? Desde que eu sou moleque, eu falo, não, esse negócio de evangélico está estranho, eles não querem mais ser chamados de evangélicos, você viu? Que esse povo está mudando de novo, é melhor a gente olhar para a Bíblia, e a gente ser crente em Cristo Jesus, não é crente em qualquer coisa, né? Crente é aquele que crê, eu sei, mas só que no livro de Gálatas chama Abraão de crente. Vamos ser crente em Cristo Jesus, irmãos. Não vamos ter vergonha dele, sabe? Vamos ser firme. Quando falarem alguma coisa contrária à Bíblia, e a gente, guiado pelo Santo Espírito, e com a autoridade da palavra, vamos falar para todo mundo e denunciar tudo que está errado. É isso que a gente tem que fazer. Porque é que nem eu falei para os adolescentes hoje, né, pela manhã. Eles vão ter que lidar com alguns problemas diferentes dos nossos. Irmãos, fala a verdade. Quando a maioria aqui estudava, tinha ateu na sua sala de aula? Quando você era um estudante, tinha ateu? Tinha ateu? Tinha. Quantos? Durante todo o seu estudo? 2 que você viu ateu? As pessoas não viam, na sua época, não viam com bons olhos, essas pessoas que não criam em Deus. Veja hoje na sala de aula quantas pessoas tem que falam, eu sou ateu. Falei para os adolescentes, vão tratar com problemas diferentes. Irmãos, existe um grupo que parece, né, que agora eles têm orgulho de ser o que eles são. Quando a gente era jovem, eles existiam. Mas só que não existia orgulho nisso. Até lei para eles colocaram. Então é o seguinte, se eu levar um soco no meu olho, como eu não sou da turma deles, eu fui agredido. Desculpa, não é para dar. Deixa ele levar um soco. E falar que é homofobia. Deixa só ele levar um soco. E falar que é homofobia. Falei para os adolescentes, vão tratar com problemas diferentes. Na sala de aula, aqui tem professor de ensino médio? Nenhum professor de ensino médio? Homens estão pintando as unhas. Na sala de aula. Aí você chega para mim e fala assim, mas tem problema o homem pintar a unha? Ué, se eu chegar aqui de unha pintada, tem, irmão? Se eu chegar aqui de unha pintada, vermelhinha, beleza? Numa escola que eu trabalhei, eu não vou vir de unha pintada não, ô xarope. Vocês estão zoando aí comigo, né? Eu não vou vir não, só estou brincando. Desculpa, brincadeira. Numa das escolas que eu trabalhei, um professor tinha que dar aula de batom. E eu ouvindo a conversa daqui. Daqui a pouco, alguém falou assim, manda o Neil. É brincadeira, Neil, a gente sabe que você não vai. Teve um cara que passou o batom e foi. Agora, fala que isso ainda influencia as crianças. Aí agora, pronome neutro. Eu contei para os irmãos aqui, de quarta-feira. Uma mulher trans, barba, tamanho de um brutamontes. Eu esqueci a universidade.
entrou no banheiro feminino. Quando a menina se assustou com ele lá, com ela, sei lá, o que a gente vai falar, essa pessoa saiu lá de dentro, falando assim, nada me impede de enfiar a mão na sua cara. Agora eu vou te dizer uma coisa, se acontecer alguma coisa com aquela menina, vamos imaginar, e você estiver lá, e não fizer nada, aí depois eu vou conversar com você. Porque a gente não pode deixar uma mulher trans, que nasceu homem, né? Encostar a mão numa moça que se assustou, porque ele estava lá dentro de barba. E até brinquei com o Darnel. Lembra que eu brinquei com você? Eu dou o endereço lá do campo. Eu dou o endereço, irmão. Vai lá. Você não fala que tem direito, vai lá. Entra no banheiro das mulheres. Você sabe como ele vai sair de lá, né? Vai lá na... Hein, Paulo? Manda lá, irmãozão. Lá no Gigantão, lá no Vasquinho. Cadê o Natanael? Aí foi embora. Ah, não quer ouvir a mensagem, não? Cadê o Natanael? Ah, foi embora, deixa ele. Então, quando eu preciso dele, ele não está aqui. Agora, para rir e ficar enchendo as paciências, ele quer, né? Chama ele para dentro do templo. Quem mandou? Pode deixar a criança fazer barulho, não tem problema. Eu dou o endereço. Quem mais que vai com a gente lá? Ninguém, né? Mas tudo bem. Ah, ele aí. Eu falei aqui, Natanael, que eu dou o endereço para aquela pessoa que falou que ia bater na menina na universidade, para ele ir lá no Vasquinho, lá no Gigantão. Eu dou o endereço, falo assim, ó, vai lá em tal lugar. Eu vou colocar um monte de menina que fica lá brincando no banheiro e entra lá para você ver. E fala que vai bater nas meninas. Eu duvido ele falar que vai bater numa menina lá. Duvido. Ah, irmãozão, hein, Venâncio? Você acha? É Rose, como é seu nome? É Jéssica, eu sabia. Ô, Jéssica, eu vou mandar ele lá. Duvido. Agora, com a mocinha lá, um monte de gente lá sem defender a mulher. E cadê o feminismo nessa hora? Falei para os adolescentes, vocês vão tratar com alguns problemas diferentes do nosso. Então, vamos lá? A humanidade está dessa forma, mas nós temos um homem coroado de glória e honra, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele está nos céus nos esperando. Na verdade, Ele vai vir nos buscar. Vai nos ressuscitar. Então, vamos firmes, irmãos. Não importa se os bancos estão vazios. O que importa é onde tem lugar, e que você está sentado nele. Vamos firmes, até que Cristo volte para nos buscar. Vamos ficar firmes. Sabe por quê? A Bíblia está falando para nós no verso 16, porque na verdade Ele não tomou os anjos. Não tomou os anjos. O capítulo 1, eu quero que você me diga, o capítulo 1 de Hebreus fala sobre o que mesmo? O capítulo 1 de Hebreus? Que Jesus, Ele é superior aos anjos. Então, o Senhor Jesus, Ele é um homem, e Deus não escolheu um homem. Lembra de hoje de manhã? Lembra de hoje de manhã o que Deus falou para a serpente? Cadê? Só tem a Luana hoje. Cadê os alunos? Não tem nem professor. Ah, que viajaram. Tá bom, não tem, tadinhos os professores. Deixa. Cadê os adolescentes? É você. Ah, Nicolas. Você não fala nada, né, cidadão? É você agora que eu quero. Você lembra do que Deus falou em relação à cabeça da serpente? E aí, qual foi a nossa conclusão? Quem esmaga a cabeça da serpente? Hã? Não, filho. Não é a mulher, não. Vamos voltar no texto bíblico. É a semente da mulher, certo? E aí, quem pode ser, quem que sai da mulher? A gente. Nós, seres humanos. Sua mãe, você saiu, eu saí da minha mãe, todo mundo, certo? É o Senhor Jesus que esmaga. E por causa disso, nós esmagamos também. E aí o texto está falando aqui para nós, porque na verdade, Ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência no singular de Abraão, o Senhor Jesus. Muito bem. E aí a Bíblia vai, que
que eu já preciso terminar, né? Por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos. Está vendo? Para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Só rapidinho. Irmãos, o que é um sacerdote mesmo? O que é um sacerdote? Defina. É um homem tirado dentre os homens para representar os homens perante Deus. Então o que acontece? No Velho Testamento, o sacerdote, ele ia lá e sacrificava, e apresentava a Deus sacrifício, por exemplo, pelo povo. Então um sacerdote é um homem tirado dentre os homens, para representar os homens perante Deus. Ótimo, olhe para Cristo. Os nossos pecados precisam ser expiados. Nossos pecados precisam ser perdoados, nós precisamos ser limpos do nosso pecado. Então, o que acontece? Ele precisa ser um homem para ser coroado de glória, assim como Deus queria no começo. E aí, o que acontece? Porque convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos. E aí, o problema, que algumas pessoas não entendem, é que ele representa a gente como sacerdote, e por favor, todo mundo olha para mim, como sacrifício também. Porque, olhe aqui o verso 10, mais uma vez, porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos da glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Ao mesmo tempo que ele é sacerdote, ele é sacrifício. Então ele é tudo que a gente precisa. Do que a gente precisa para continuar a nossa vida? Cristo. E aí, irmãos, que beleza, gostei, vamos junto, Léo. E aí, irmãos, o grupo de louvor já pode se preparar? A gente está sabendo aqui, que ele tinha que ser igualzinho a nós, ele tinha que ser nosso representante, a gente não ia ser coroado nunca de glória e honra, porque a gente decidiu fugir dele. Além de desobedecer, irmãos, não é só isso, não é que a gente desobedeceu a Deus, é que a gente desobedeceu a Deus e fugiu quando a gente ouviu a voz. Então é aquele negócio, quando nós estávamos no bosque, chamaram Marcos, ao entardecer, Jéssica, Priscila, chamaram Rízia, chamaram Ageu, chamaram Viana, chamaram Guga, que Deus chama você de apelido, não tem problema, chamou Mateus, chamou Raquel, chamou. E sabe o que todos nós fizemos? Neil, nós fugimos. Não é que só a gente pecou, a gente fugiu. Então nunca seríamos coroados de glória e honra. Por isso que o texto fala lá entre 5 e 9, eu não vejo coroado de glória e honra, porque a gente não pode, mas o Senhor Jesus pode. Ele é tudo o que a gente precisa. E aí o verso 18 termina assim: porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu. Então ele foi tentado e padeceu. Pode socorrer aos que são tentados. Ele é tudo o que a gente precisa. E não existe nada comparável a ele. Porque se ele é tudo o que a gente precisa, ele está acima de nós. E na verdade, ele está acima de todos. Que Deus te abençoe, tá? E que a gente vá firme, irmãos, nessa ideia de estarmos unidos ao Senhor Jesus, de não nos envergonharmos dele, sabendo que ele é um homem ressuscitado hoje no céu, que nos representa. Por ser homem, ele padeceu tudo o que a gente padece. E ele pode nos socorrer. A questão é, nós queremos o socorro dele? Que Deus nos abençoe para essa noite falar sim a ele, tá? E depois a gente vai buscar um outro capítulo da Bíblia para estudar. Vou abandonar Hebreus um pouco, vou para o Velho Testamento, tá bom? Para a gente estudar um pouco a Bíblia. Lembre-se, versos de 1 a 5, a importância da salvação, não negligencie a salvação. Versos de 5 a 9, ali está o Senhor Jesus coroado de glória e honra. A salvação tem importância para nós, por isso não negligenciamos. Podemos alcançar a salvação por meio do Senhor Jesus Cristo, coroado de glória e honra, mas também, versos de 10 a 18, o Senhor Jesus humilhado por nós. Deus te abençoe, tá? Pega esse capítulo 2, estuda mais, busque outras informações, prepara um estudo você mesmo, sei lá, vamos lá estudar a Bíblia e vamos firme, irmãos, até a gente encontrar com Cristo Jesus,
tá? Enquanto isso é o seguinte, está vendo esse lugar que está ocupado hoje? É ele que é importante, porque não estou falando que os irmãos que não vieram não são importantes, não é isso, por favor, hein? Por favor, eu quero engrandecer todo mundo. Tem gente que faltou porque está viajando, tem gente que está doente, mas o lugar que está ocupado, esse é o importante hoje, porque se eu precisar, é você que eu vou procurar. Você entendeu isso? É você que eu vou procurar, unido em Cristo, unido com a igreja e querendo o melhor de todos nós. Tá bom? Que Deus abençoe. Obrigado, Pai, pela palavra. Obrigado, Senhor Deus, pelo teu povo reunido. Que o Senhor receba todo louvor ao Senhor Deus, da palavra pregada, estudada ao Senhor Deus, ensinada, ouvida. Que o Senhor receba todo louvor agora ao Senhor, que vamos cantar para a glória do teu nome. Que o Senhor receba o louvor de todas as decisões que já foram tomadas, aquelas, ó Senhor Deus, que vão ser expressas aqui na frente, por pessoas se mostrando ao Senhor Deus, convertidas, arrependidas, pessoas buscando mais de Ti, que o Senhor possa ser engrandecido e glorificado por nós, em nome de Jesus, amém. Muito bem, o pastor Viana, me ajude, por favor, irmão, também.